Graça e a paz, não. Preciso de microfone. Tem microfone, não vai? Está na minha mão, mas não é o microfone. O microfone fica melhor. É porque eu achei que isso aqui fosse. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos nós. Amém, irmãos? Vamos lá então mais uma vez para que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça. Senhor nosso Deus Pai, louvado seja o teu santo nome. Pai, queremos mais uma vez te agradecer por essa oportunidade, Senhor, de na tua casa, os nossos irmãos, estarmos meditando na tua palavra, Senhor. Peço mais uma vez, Senhor, quebra a dureza do nosso coração, Senhor. Desfaz, Senhor, os enganos, Senhor. São, assim, muitos anos caminhando contigo. É incrível quantos enganos a gente vai acumulando. Então eu te peço, Pai, que o Senhor remova os enganos e que nós possamos te conhecer, Senhor, porque te conhecer e prosseguir em te conhecer, Senhor, esse é o destino da igreja, Senhor, é continuar te conhecendo. Então, Pai, que a gente te conheça e continue te conhecendo, é o que eu te peço, Senhor, e que essa noite eu seja usado nesse sentido, Senhor, de estar ajudando os meus irmãos, Senhor, a te conhecer um pouco mais através da revelação da tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Amém. Bom, nós já vimos Apocalipse, capítulo 1, 2, 3, e na aula 20 nós vamos chegar ao Apocalipse, capítulo 4. Estamos andando cada vez mais rápido. Eu vejo uma velocidade fenomenal no processo. Bom, mas eu acho que, e hoje, chegando, quando a gente começou, o pastor perguntou quantas semanas ia durar, né? Eu não sei. A gente pensou, como é que vai ser por tema. Eu falei assim, pastor, vamos fazer pela ordem que está lá em Apocalipse mesmo. E hoje eu tenho certeza, mais do que eu tinha há 20 semanas atrás, de que essa ordem é que a gente tinha que seguir. E eu vou dizer por quê. E eu tenho essa certeza no meu coração que essa é a sequência que a gente deveria adotar. O objetivo da gente estar estudando Apocalipse é conhecer o livro, mas ainda que você saia depois desse curso não sabendo cada detalhezinho, eu acho que você vai entender o livro como um todo, a dinâmica do livro. Então, a gente vê lá no capítulo 1, fala da glória de Jesus, a gente vê a glória do Cordeiro, é a cabeça, e aí no capítulo 2 e 3 fala da igreja, fala do corpo. E agora no capítulo 4 e 5 nós vamos ver o trono no capítulo 4 e no capítulo 5 nós vamos ver o cordeiro no trono. Amém? Essa é uma sequência importante e a gente vai entender essa noite e quando eu falar isso daqui, depois que eu der essa aula você vai entender até o capítulo 11 de Apocalipse. Daqui a 20 minutos você vai falar assim, já entendi Apocalipse até o capítulo 11. Eu não sei o que significa os selos ainda, mas eu já entendi a dinâmica até o capítulo 11. Daqui a 20 minutos eu vou perguntar para vocês, se vocês não entenderam a dinâmica até o capítulo 11, vocês vão ver que entenderam. Amém? Aqui nesse slide eu tenho uma proposta de divisão, né, que é a proposta do R. Osborne, de divisão do capítulo 4 de Apocalipse. E se a gente for dividir o capítulo 4, ele pode ser dividido assim. Versículo 1 é o chamado a subir. João, ele é chamado a subir. João está em Patmos, ele tem a visão do Cordeiro, ele se vira para ver, mas agora no capítulo 4, primeiro, capítulo 2 é isso, mas no capítulo 4, a voz, com som de trombeta, ela vira para João e falou assim, João, sobe. Ele já não está mais vendo de Patmos. Agora ele está vendo do alto. O anjo levou ele para o alto. O anjo ou o cordeiro, aí vai depender da interpretação que a gente faça, de quem é a voz de trombeta, ok? Manda ele subir e João imediatamente ele se acha em espírito em outro lugar. Então essa é uma visão em outro lugar. João não está apenas mudando de posição, João agora está mudando de localidade. Essa é uma visão que João não tem. O corpo dele está em Patmos. Quem fala isso é Paulo, fala isso, né? Que eu conheci um homem que foi levado ao terceiro céu, não sei se em corpo ou em espírito,
né? E a gente tem aqui a resposta de João, ele é levado em espírito, amém? Ao céu, ele sobe. É isso que está escrito aqui, a gente vai ler esses versículos. No versículo 2 e 3, Deus em seu trono. Essa é a visão de João. Deus em o seu trono. No versículo 4, são os 24 anciãos ao redor do trono. Como os 24 anciãos, né? A musiquinha. No versículo 5 e o início do versículo 6, são os fenômenos celestiais que têm origem no trono. Na segunda parte do versículo 6 até a primeira parte do versículo 8, fala dos 4 seres viventes. E no versículo 6, a adoração dos seres celestiais. Amém? Então, esse é um capítulo que a gente já vai falar de 24 anciões, dos 4 seres viventes. E é interessante que muita gente tem interesse pelo livro de Apocalipse por causa disso. 24 anciões, que história é essa? E 4 seres viventes, tem cabeça de leão, tem cabeça de gente. Nossa, isso é muito interessante. Outras pessoas, elas também têm interesse no livro de Apocalipse por causa da besta. Tem a besta, tem um chifre da besta, tem 10 chifres, e tem um chifre que é quebrado, e tem um chifre que surge, e tem uma cabeça que é ferida, e a cabeça, nossa, e tem um falso profeta. Eu quero te dizer que aqui nesse livro nós somos levados às prioridades da vida cristã. E é por isso que a gente tinha que estudar assim. Porque a noiva precisa conhecer o noivo. Essa é a prioridade da noiva. Conhecer o noivo. E é isso que a gente aprende no primeiro capítulo de Apocalipse. A segunda prioridade da noiva é se conhecer e saber aquilo que o noivo quer da noiva. O noivo está falando com a noiva. A noiva precisa se conhecer. Eu sou a noiva, nós somos a noiva, ele é o noivo. No capítulo 4 e 5, nós vamos à intimidade do noivo. Mas agora o noivo está nos levando para conhecer o pai. Não é isso que às vezes acontece? Você já foi namorado, né? Já teve sua... E você leva para conhecer os pais, né? Assim, vou te levar para conhecer, te levar lá em casa, para você conhecer a casa. Essa é a revelação de Apocalipse. O noivo, agora você vai saber da noiva, e agora você vai saber da intimidade do cordeiro. Então o Senhor está nos levando no capítulo 4 e 5 a conhecer da intimidade do cordeiro. É uma realidade que não tem nada a ver com aquilo que a gente experimenta no mundo natural. E é isso que a gente vai ver aqui, começar a ver nessa noite, amém? A ideia do trono, ela tem uma mensagem histórica, porque a gente já viu qual era a principal causa de morte da igreja nessa perseguição aí, essas 10 perseguições de Roma. Qual era a principal causa de morte da igreja? Culto ao imperador, era o trono de César. Então, historicamente, o trono do Senhor é uma mensagem de conforto àquela igreja. O trono de César não é nada se comparado com o trono do Senhor. E, profeticamente, as duas igrejas fiéis ao Senhor, elas tinham um problema com quem? Trono de Satanás. E Esmirna e Filadélfia, elas têm problema com o trono de Satanás. E aí, novamente, o Senhor está falando com a sua noiva. O trono de Satanás, aí já é profeticamente, o trono de Satanás não é nada se comparado com o trono do Senhor. É isso que a gente vai ver aqui essa noite. Amém? A gente vai ler agora o versículo, o capítulo inteiro, mas antes eu queria lembrar Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Eu vou tirar essa máscara, que eu não estou dando sorte com máscara. E, bom, amém. Ninguém usou. Vou ficar até mais audível, né? Amém. Estou bonito, cortei o cabelo. Antes de ler o capítulo 4, eu queria lembrar a vocês o capítulo 1, versículo 19 de Apocalipse. Diz assim lá: escreve as coisas que tem visto, as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Essa é uma divisão fisiológica do livro, ok? Escreve as coisas que tem visto, é a cristologia, é aquilo que João escreveu no primeiro capítulo de Apocalipse, ok? As que são
é a eclesiologia, está falando da igreja, é o capítulo 2 e 3 de Apocalipse. E as que depois desta hão de acontecer, é depois desta, depois de que você viu toda a história da igreja, é o que vai acontecer. Eu vou te levar a ver o que vai acontecer. E aí é escatologia, ok? Essas são 3 divisões, estão lá, logo no primeiro capítulo, no versículo 19, a gente já falou sobre isso. Essa divisão é a fisiológica. É lógico que você vai encontrar, se a gente vivesse no ano 500 da era cristã, a gente ia ver coisas da história da igreja que estavam para acontecer. Como nós entendemos hoje que nós somos a era de Laodiceia, o que nós vivemos hoje, a era de Laodiceia, nós estamos nessa, nós não somos, nós estamos amarrados, mas nós vivemos nessa era, um entendimento bem plausível, então a história da igreja já está realizada, já foi uma escatologia realizada, ok? Então é óbvio que em algum momento tinha alguma coisa para acontecer, mas essa é a ideia, essa é a divisão fisiológica geral do livro, ok? Uma dificuldade ou outra aqui, mas essa divisão ela é perfeita. Então, no capítulo, nós vimos até agora, capítulo 3, em um contexto. João está onde? Em Patmos. Ele está vendo de Patmos. Voltei-me para ver e vi a voz que falava comigo. João está ali. A partir do capítulo 4, a cena muda. Ok? João já não está vendo mais, o corpo de João está em Patmos, mas ele já não está vendo mais de Patmos. É isso que está dizendo aqui. Ok? Diz assim, depois destas coisas o quê? E aí, por isso a gente leu o capítulo 1, né? E as que depois destas hão de acontecer. Então, depois destas coisas, depois da história da cristologia, depois da eclesiologia, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, a falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Amém? Então é isso que está acontecendo. Aquela voz de trombeta que estava lá no céu falou assim, João, sobe para aqui, porque eu vou te mostrar o que vai acontecer. João agora vai ver o futuro. João agora vai ver o que está para acontecer, a gente vai entender o que é esse futuro. Imediatamente, num momento, num átomo, num instante, eu me achei em espírito. Naquele momento, João já não estava mais ali, estava em espírito. E eis armado no céu um trono. João está onde agora? Ele está olhando para dentro do céu, João está lá no alto. Ele está olhando por dentro da porta. Ele viu a porta aberta e olhou por dentro da porta. E eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. É interessante essa parte no Espírito, porque a gente também tem lá em 1 Coríntios 2,14, que fala assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o João ia ver algo tão... E a gente vai entender isso aqui, que, João, você, daí onde você está, não vai dar para você ver. E ele leva João o Espírito para que ele pudesse ver aquilo e ele vai começar a nos relatar o que ele estava vendo, amém? E eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado no trono é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 anciãos assentados neles, ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles, nesses 24 tronos, 24 anciãos vestidos de branco, cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Adiante do trono, como que um mar de vidro semelhante ao cristal, e também, no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Continua.
O primeiro ser vivente, O primeiro ser vivente é semelhante a leão. O segundo, semelhante a novilho. O terceiro tem um rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia, quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando, esse é o cântico dos seres viventes. Santo, santo, santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Esse é o cântico dos seres viventes, amém? Quando esses seres, de dia e de noite, sem descanso, quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono e adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, depositando as suas coroas diante do trono e proclamando. Agora a gente tem o cântico dos anciãos. Tu és digno, Senhor, Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste sim, e por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. A gente canta muito essas músicas e a gente não sabe que ou estamos cantando o cântico dos anciões ou o cântico dos seres viventes. Amém? No capítulo 4, a gente vai ver agora a soberania, a majestade de Deus. No capítulo 5, quando a gente vê o Cordeiro, a gente vai falar da redenção. E aí a gente tem, esses hinos, eles são interessantes. Começa com os hinos, a gente vai ver do cântico dos seres viventes, depois o cântico dos anciões, depois os dois cantam juntos, depois o cântico dos anjos e depois toda a criação louvando ao Senhor, e é o ápice quando a gente chega no final do capítulo 5. Essa visão do trono, a gente tem pedaços dela em Ezequiel, capítulo 1, versículo 24 a 28, e Isaías 6, versículo de 1 a 4, além de Daniel 7, 9 e 10. Então, lá nessas passagens, Ezequiel capítulo 1, ele fala inclusive isso, ele diz que o céu se abriu e ele viu, e a gente vai falar sobre isso aqui ainda há pouco. Essas passagens são visões menores da que João teve. Como eu já falei para vocês, Apocalipse é o livro do fim, é o final de tudo, todas as promessas estão se cumprindo, todos os pedaços estão sendo juntos, e aqui estão sendo juntos todos os pedaços, e aqui a gente tem a revelação completa do trono de Deus, que nós podemos compreender, aquilo que era possível a João em espírito relatar, amém? É isso que a gente precisa entender, ok? Vamos então, próximo. O que a gente está vendo aqui em Apocalipse é o cumprimento das promessas. Hoje, agora, vocês vão ler o Salmo 110 de uma maneira que a gente nunca leu antes. Pelo menos eu nunca tinha lido, então espero que isso também seja legal para vocês. Todos conhecem o Salmo 110, amém? Disse o Senhor, ó meu Senhor, assenta-te à minha direita. Isso daqui é uma passagem que é uma passagem messiânica. O Salmo 110 é um salmo messiânico, ok? Mas quando se dá o cumprimento dessa profecia? Quando aconteceu isso? Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. Quando aconteceu isso? Depois que Jesus sobe aos céus. É o que nós vamos ler no capítulo 5. Então, em Atos, quando Jesus sobe aos céus e ele some nas nuvens, depois a gente vai ver que ele reaparece nas nuvens agora lá no céu, e aí continua. Lá de Atos, continua lá no capítulo 5, e é o cumprimento do Salmo 110. Então, quando se dá o cumprimento dessa profecia? Agora, em Apocalipse 4. Nós estamos vendo, Apocalipse mais precisamente o capítulo 5, nós vamos ver agora o cumprimento dessa profecia. E para que a gente entenda o Apocalipse, nós vamos ter que ler o Salmo 110,
E quando nós acabarmos de ler o Salmo 110, nós vamos entender o livro de Apocalipse. Por que o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-se à minha direita? Ele disse isso por quê? Para que ele disse isso? Ali diz, até que eu ponha, é Yahvé falando ao filho, assenta-te à minha direita. Porque agora, ou seja, a partir do capítulo 5, o que vai acontecer? Eu colocarei os teus inimigos aos teus pés. É isso que acontece em Apocalipse capítulo 5. O Cordeiro chega ao trono e o Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos aos teus pés. Para isso o Cordeiro está sentado lá. Então, se a gente for fazer um check-out, criação, ok. Revelação, ok. Encarnação, ok. Crucificação, ok. Redenção, ok. Submeter os inimigos aos pés de Cristo, submeter aos pés de Cristo todos os inimigos, está carregando. Loading. Está carregando. O que nós estamos vivendo hoje é o quê? Sujeição aos pés de Cristo. Todos. Amém? Vamos ler aqui o Salmo 110. Amém. Compreendidas essas verdades, vamos ler agora o Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. O Senhor está enviando de onde? Sião é aonde? O cetro saiu da onde? O cetro saiu lá de Jerusalém, o cetro saiu lá de Sião, o cetro é o evangelho do Senhor. Saiu o cetro saiu de lá. E o que o evangelho vai fazer? Todos. O cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-ão eu quero que vocês guardem essa palavra, voluntariamente o teu povo, no dia do teu poder, com santos ornamentos, com um orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Quem vai se apresentar? Voluntariamente? O teu povo. Os remidos, todos. Todo o povo do Senhor, a igreja, o Israel que foi salvo, todos vão se apresentar voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos, a noiva vestida. É isso que está, vestes brancas, ok? Com orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. Eles são, aqui o povo é chamado de jovem, esse orvalho emergindo da aurora, aquele frescor, eles são jovens. Por que frescor? Porque com essa figura é porque esse povo ressuscitou, são os ressuscitados. Então, como são ressuscitados, eles acabaram de nascer. Acabaram de nascer, o teu povo vai se apresentar, são todos ressuscitados, os que morreram, os que estão vivos transformados, todos são como jovens, são como um orvalho emergindo da aurora. Essa é a figura. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele está falando de Jesus, porque esse era um outro problema, porque o Messias tinha que ser da raiz de Judá. Essa é a profecia. Mas da raiz de Judá não tem sacerdote. Só que o Messias também tem que ser sacerdote. O Messias tem que ser da raiz de Judá, mas para ser sacerdote tem que ser da raiz de Levi e de uma família específica para poder ser sumo sacerdote. Ok? De Finéias. Não era de qualquer, eu sou de Levi, não, tem que ser de Finéias. Ainda tem um up. Jesus, ele é o sumo sacerdote, aqui ele diz, segundo a ordem de Melquisedeque, lá em Hebreus a gente vê essa revelação. O Senhor, quem é o Senhor? Yahvé. À tua direita, quem é a direita do Senhor? Jesus. No dia da sua ira, esmagará os reis. Não foi isso que a gente já viu a descrição do Cordeiro? Seus pés são de bronze
polido. A gente acabou de ler, capítulo 1, seus pés são como bronze polido. Lembra que eu falei a figura de esmagar? É isso, ele esmagará os reis. Ele julga entre as nações, tribunal do Cordeiro, o juízo das nações. Enche-as de cadáver, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Amém? Essa é a passagem. A gente tem uma outra passagem do Novo Testamento que fala um pouco, que está em 1 Coríntios 15, 25. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz todas as coisas, lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém? Deus, o que nós vamos ler a partir do capítulo 6? Deus levando o mundo aos pés de Cristo. Do capítulo 6, quando você falar de selo, quando você falar de trombeta, quando você falar de taça, Deus está seguindo o seu programa de levar o mundo aos pés de Cristo. Apocalipse, do capítulo 6 ao capítulo 11. É só isso. O que nós vamos ver nesse período é apenas o Senhor sujeitando todos os inimigos aos pés de Cristo, e ele vai dizer a João como ele o fará. Só isso. Mais nada. Entenderam o Apocalipse? Até o capítulo 11 já está explicado. E eu vou te fazer uma pergunta interessante. Quem são os inimigos de Cristo? Quem são os inimigos de Cristo? Quem são os inimigos de Cristo? Pensa nisso. Quem são os inimigos de Cristo? Vai sujeitar todos os inimigos aos pés do Senhor. Quem são os inimigos de Cristo? Vamos, tentem. Quem? Todos os homens. Romanos é muito claro. Antes de nós nos sujeitarmos a Deus, nós éramos inimigos. Está escrito lá, inimigos de Deus. Está lá, eu vou te dizer a passagem. Agora tem que lembrar, mas não sei onde eu coloquei. Mas tem, Romanos 5,10. Ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, nós éramos o que antes? Inimigos. E hoje nós estamos aonde? Nós estamos aos pés de Cristo. Só que nós estamos aos pés de Cristo porque fomos atraídos pelo seu amor. Todos estarão aos seus pés. Por amor ou para o dia do juízo, todos os inimigos estão sendo levados aos pés de Cristo. Esse é o programa. A sua salvação, a sua conversão é o programa que o Senhor determinou e está contando a João como ele vai fazer. Eu vou trazer todos. O cetro saiu de Sião, você foi alcançado pelo Evangelho. Mas também vão vir as taças. Também vão vir as trombetas. E o programa só tem um projeto: todas as coisas aos pés de Cristo. Colossenses 1, 21 também fala: e a vós outros também, que no passado eres estranhos e inimigos de Deus. Então todos nós éramos inimigos de Deus. E hoje nós estamos aos pés do Cordeiro. Esse foi o projeto do Senhor. Esse é o local que a gente quer estar. Esse é o local que Maria estava, né? E o Senhor fala, Maria escolheu. Quando ele fala assim, Maria escolheu a boa parte. Ela só está se antecipando ao projeto. É aqui que ela tem que estar. É aqui que todos vão estar, um dia. Por amor ou para o dia do juízo. Amém? Uma porta aberta no céu. Vamos então agora para o nosso texto. Apocalipse 4, versículo 1, diz assim: depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, isso somente até uma porta aberta no céu não pode ser somente, né? Mas é que ele viu, né?
Então, assim, a porta aberta perto do que ele viu, né? Então, eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta, a falar comigo. Esse é um padrão que a gente vai encontrar várias vezes em Apocalipse, e eu vou sempre relembrar a vocês. O que João ouve, nem sempre é o que João vê. João ouviu a voz de trombeta, e quando ele olha, ele vê o cordeiro caminhando entre os candelabros. Tá certo? A Bíblia vai dizer que João ouviu o leão da tribo de Judá. Mas quando ele se volta para ver, quem é que ele vê? O cordeiro. Ele ouve falar do leão da tribo de Judá. Ele ouve, mas quando ele olha, ele vê o cordeiro. Então a igreja com cara de leão tinha que ser a igreja com cara de cordeiro. Porque quando João viu, ele não viu um leão, ele viu o cordeiro. O nosso leão é o cordeiro. É isso que João viu. Amém? A porta aberta nos céus é um momento muito importante. Eu até preguei domingo sobre uma porta, né? Jacó viu uma porta aberta no céu. Isaías, ele não viu uma porta, mas ele diz que quando a voz falou, os umbrais da porta tremeram. Então, quando a porta do céu se abre, algo maravilhoso sempre vai acontecer. Quando Jesus vai ser batizado, o céu se abre. Para que o céu se abre? Para a descida do Espírito. O céu se abriu para o Espírito Santo descer. Aqui o céu vai se abrir para que João tenha uma revelação. Então, no domingo eu falei da porta da oportunidade. Qual é a outra que eu falei? Isso mesmo, porta da comunhão. E a porta da salvação. Exatamente. A porta da oportunidade, quem abre? É o Senhor que abre. As oportunidades da igreja é o Senhor quem dá. É o Senhor quem vem dar o filho a Abraão. Abraão não tem que dar ajudinha. Eu ponho uma porta diante de ti e eu abro. E se eu abro, ninguém fecha. E se eu fecho, ninguém abre. Eu ponho as portas diante de ti. A gente tem que orar para o Senhor e falar, Senhor, coloca portas diante de mim. E a gente já falou sobre a porta da oportunidade. Então, a porta da oportunidade é o Senhor quem abre, é o Senhor quem fecha. A porta da comunhão, o Senhor, lá em Filadélfia, ele tem todas as chaves, ele abre a porta que ele quiser, ok? Ele pode. Só que a porta da comunhão, o Senhor soberanamente decidiu o quê? Não abrir. Ele bate. Se você abrir, ouvir a voz e abrir, ele entra e ceia. Porta da comunhão. Ok? E a porta da salvação, ela já está aberta. Jesus fala o quê? Aquele que entrar por mim. Então não tá, já está escancarada. É igual aquelas portas de gramado, que você aquela porta de, né, aquelas portas de cidade que não tem porta, é só o portal. Então o Senhor fala, olha, eu sou a porta. Entra por mim, já está aberta. Então a porta da salvação já está aberta. Aquele que entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem, será salvo. É isso que o Senhor Jesus está dizendo, ok? Mas essa porta de Apocalipse 4:1 é a porta da revelação, é quando o céu se abre para dar uma revelação. Isso está lá em Ezequiel capítulo 1, versículo 1 também. Ele diz que o céu se abriu e ele teve a revelação. Então essa é uma porta da revelação. O céu está se abrindo para mostrar a João alguma coisa que é totalmente diferente, ok? O céu aberto, ou uma porta aberta no céu, é uma das boas novas do Novo Testamento, invertendo o ensino também bíblico de um céu fechado por causa do pecado no mundo. Então, Jesus, ele abre o céu, essa é a ideia. Ele rasgou o véu do templo. Ele desfez, tá certo? Essa é a ideia, a separação, ok? Próximo, vamos continuar. Dizendo, ouvi como de trombeta falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então, o que vai acontecer depois destas coisas? Tudo que vai acontecer é o quê? O Senhor levando todos os inimigos aos pés de Cristo. Por amor ou para juízo. Ok? Todo aquele que não crê em mim, disse Jesus,
já está condenado. Então, tudo que nós vamos ler é só isso. Sobe para aqui, já falei, nesse momento, João não está mudando só de posição. Lá em 1º capítulo ele fala assim, virei-me para ver. Aqui ele não está se virando para ver, ele está subindo para ver. Ele sobe. João não muda só de posição, ele muda de lugar, ok? E te mostrarei o que deve acontecer. Quando a gente fala deve em português, a coisa às vezes não funciona. Você fala assim, Paulo, você vai, vamos imaginar, né? O Brasil às vezes está assim, você vai receber salário mês que vem? Ah, eu devo receber. Esse deve, no Brasil, ele tem no português, ele tem uma ideia de possibilidade. A chance é grande, né? Você vai lá em casa amanhã, ó, eu devo ir. Eu devo é o quê? Uma possibilidade boa de ir. Só que esse deve aqui, no léxico, tá certo? Que é essa palavrinha ali, ela não é possibilidade, ela é obrigatoriedade. O que o Senhor está dizendo é, sobe para aqui, que eu te mostrarei o que tem de acontecer. O que vai acontecer, porque o que a gente leu em Salmo 110, o Senhor jurou e não se arrependerá. Então, o que ele está dizendo aqui, olha, o que eu estou dizendo, João, vai acontecer, tem de acontecer, eu quero que aconteça, é decreto meu, ok? Então, o que nós vamos ler não é algo que pode ser que aconteça. Quando a gente falar das taças, pode ser que aconteça. Quando a gente falar dos trombetas, pode ser, vai acontecer, ok? Não é uma possibilidade. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. Já estamos na aula 20. Algumas pessoas se desanimam, porque elas estavam querendo ouvir falar da besta, do falso profeta, alguma coisa mais empolgante, porque falar do Senhor às vezes não é tão empolgante para algumas pessoas, né? Mas eu vou falar para vocês, se a noiva não se empolga em conhecer o noivo, tem algum problema muito sério com a noiva. Amém? O Senhor está falando assim, olha, é isso que vocês precisam conhecer primeiro. Vocês precisam conhecer meu trono, vocês precisam conhecer minha intimidade. Você me conhece? Você já sabe o que eu gosto? Agora eu vou te levar para conhecer meu pai. Está levando para a casa do pai. Eu estou levando, vem, eu vou te conhecer, você vai conhecer a minha intimidade. Vou te mostrar o papai. Está levando, João? Vem cá que eu vou te mostrar o papai. É mais ou menos isso, assim, numa figura mais simples, amém? É a nossa prioridade é conhecer a Cristo. Nossa prioridade é a nossa vida com Cristo. Nossa prioridade é conhecer a Deus. Essa tem que ser a prioridade da igreja. O que a gente vai saber depois é tudo que o Pai vai fazer para que todas as coisas convirjam em Cristo. É só isso. O que é isso perto da gente ver a glória do Senhor? A gente conheceu, né? Tipo assim, a gente precisa, como igreja, colocar as nossas prioridades, não é certo? Então, João agora, imediatamente, assim que ele falou, sobe para cá, então não é um convite, ok? É uma convocação, sobe. Então, assim, João não falou assim, eu vou amanhã. Não, já foi, imediatamente estava lá. E aí, quando ele olhou pela porta, o que ele viu? E eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. O trono de Deus representa a majestade divina. Estamos frente à esmagadora imagem de Deus, o soberano do universo. O que João vai descrever agora é o soberano do universo. Okay? Eu coloquei um desenho, esses desenhos a gente às vezes acha na internet, e aí eu vou abrindo o desenho de pouco em pouco, conforme a gente for lendo o capítulo 4. Ok? E aí é o Senhor, descrevendo o indescritível. Eu vou ler o versículo, a gente já leu o versículo, e preste atenção nessa palavra e depois nós vamos ler o versículo de novo. E esse que se acha sentado no trono é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, de sardônio, ou coralina, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Eu já li essa passagem algumas vezes.
Mas às vezes tem uns irmãos que o Senhor fala com eles, a gente precisa ouvir o que Deus tem falado com esses irmãos. E olha só a observação que Barclay faz a respeito de João. Nessa passagem a gente vai ler de novo. João evita rigorosamente os detalhes antropomórficos. João, quando olha o Senhor, ele não ousa falar nenhum detalhe que se pareça com o homem. João não diz nenhum detalhe alto, forte, bonito, belo, não, nada. João evita todos os detalhes que o liguem ao homem. Descreve a Deus num brilho de cores como de pedras preciosas, mas nunca menciona aparência ou forma exterior. Deus continua sem ser visto por homem. Segundo, talvez quem faça a melhor descrição disso seja Paulo a Timóteo, que fala aquele que habita na luz inacessível. O que João está vendo aqui é o quê? Luz. João está vendo brilho. João está vendo brilho. E olha mais uma coisa. João se recusa a nomear o personagem, omitindo até pronome. E agora eu vou ler de novo. E esse que se assenta, ele diz assim, e esse que está sentado. É como se João abaixasse a cabeça e dissesse assim, e esse que está sentado. Ele não diz aquele, e esse que está sentado é esse. Eu não sei nem o que ele é. Eu não sei nem usar um pronome para ele. Ele é esse que está sentado. Ele é semelhante no aspecto. Quando diz assim, o homem foi feito à imagem e semelhança dele, ele é semelhante, mas olha, é no aspecto. Ele está tentando diminuir o que ele vai falar. Olha só, esse que está sentado é semelhante, mas é no aspecto. Eu não estou nem ousando dizer que ele é semelhante, eu só quero que vocês entendam. Percebam o cuidado quando João, o temor de João para descrever o que ele está vendo. Olha, esse que está sentado, ele não diz, olha, e ele que estava sentado, e esse... Ele fala no versículo 2, ele diz assim, olha só o que ele diz assim no versículo 2, e no trono, alguém assentado. No trono tinha alguém assentado. Ele não diz, no trono Deus estava sentado, no trono o Pai estava sentado. Não dá. O que João viu, ele leva ao temor de João de tal modo que ele evita tecer muito. E ele fala assim, olha, e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto, tá? Não estou dizendo que ele é semelhante, não, é só no aspecto. A pedra de jaspe, sardônio, ao redor do trono um arco-íris semelhante ao aspecto de esmeralda. E essa descrição é que Paulo faz em Timóteo, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível. O que ele estava dizendo é que, tipo assim, olha, eu vi no trono, era luz e tinha uma luz branca, uma luz vermelha, um arco-íris verde em volta de tudo. E aí eu quero que vocês entendam mais uma coisa. Nada do que está sendo descrito aqui é acidental. Não existe algo aqui que a gente fala assim, isso não significa nada. Tudo significa alguma coisa. João está vendo o trono. Tudo ali significa algo. A gente pode até não saber o que significa, mas é algo da glória de Deus para nós. E aqui, eu vou falar para vocês algo muito importante, porque a gente tem falado todos esses dias. E essas pedras, por exemplo, ninguém sabe dizer que pedras são essas, ok? Você entra na internet, jaspe, é essa pedra. Não é jaspe. Segundo a maioria dos comentaristas bíblicos, o que eles chamavam de jaspe não é o que nós chamamos de jaspe hoje, ok? O que eles chamavam de sardônio ou coralina não é o que nós chamamos de sardônio ou coralina hoje, não são as mesmas pedras. Para muitos comentaristas, o que eles chamam de jaspe é o que nós chamamos hoje de diamante, ok? O que eles chamam aqui de sardônio ou coralina é o que nós conhecemos por rubi. E o que eles chamam aqui de esmeralda é o que nós conhecemos hoje por esmeralda mesmo. E é isso que João está tentando, descrever o indescritível. Está tentando. Exatamente. E tem algo que E aí, tipo assim, o que significa essas pedras?
ninguém sabe muito bem porque João não explica. Deus está falando assim, olha, vê, diz, mas João não explica. Então, algumas pessoas falam que provavelmente esse branco é a santidade, é a pureza de Deus. E essa luz, o João só estava conseguindo ver porque ele estava em espírito, ou seja, assim, senão ele não tinha como ver. E esse vermelho é a justiça de Deus. E o verde é a graça e a misericórdia de Deus que envolve tudo, porque somente pela graça nós podemos contemplar a santidade e a justiça de Deus. E aqui tem algo muito interessante, porque ele não vê só essa luz, ele diz que a terceira luz que ele vê é como um arco-íris. E quando fala do arco-íris, imediatamente remonta à aliança. E esses dias aqui, e agora é importante porque a gente precisa compreender Deus, segundo Ele nos revela, e a gente vê essa revelação em Cristo Jesus. Eu falei muitas vezes aqui esses dias, nessas 20 aulas, sobre a soberania de Deus. Quando a gente lê as histórias da igreja, quando a gente vê as histórias da cidade, a gente chega à conclusão de que Deus é soberano de um modo que a gente não tem nem como compreender a soberania de Deus. Muitos homens estudam e falam muito da soberania de Deus e o fazem corretamente porque Deus é soberano. Mas se nós vermos apenas a soberania de Deus, nós temos uma visão completamente correta e completamente parcial. Porque Deus não é só soberano. O arco fala também do seu caráter. Deus é fiel, Deus é justo, Deus faz aliança, Deus é misericordioso. Deus não é só soberano, a gente precisa olhar a soberania de Deus e olhar a justiça de Deus. Deus é justo. A soberania de Deus, Deus é fiel. A soberania de Deus, Deus é gracioso. Porque se eu sou apenas um soberano, mas eu não sou amoroso, não sou misericordioso, não sou justo, não sou leal, não sou fiel, eu sou um déspota. Só que Deus não é um déspota, Ele é o soberano que é amoroso, que ama o seu povo, Ele é o soberano que faz aliança com o seu povo. Por que Deus resolveu fazer aliança comigo e contigo? Pensa nisso. Quando eu resolvi fazer aliança com a minha esposa é linda. Hoje eu sou apaixonado por ela, mas estou com 20, eu era muito apaixonado, eu queria casar com ela, ficar a vida inteira com ela. Eu tinha interesse. Eu amava a minha esposa. Eu queria estabelecer uma aliança com ela. Infelizmente, alguns casamentos entram em crise e o cara, quando não tem mais interesse, ele quer desfazer a aliança, né? Mas o Senhor quis fazer aliança comigo. O que eu tenho para dar para o Senhor? Pensa nisso. O que Abraão tinha para dar para o Senhor? O que Israel tinha para dar para o Senhor? O que a igreja tem para dar para o Senhor? Uma aliança na qual Ele se compromete a morrer por você, uma aliança na qual Ele se compromete a te comprar, uma aliança na qual Ele compromete ser condenado no teu lugar, uma aliança que Ele promete. E você vai ser infiel, mas Ele te promete ser fiel ainda assim, mesmo quando você for infiel. Essa é a aliança que o Senhor estabeleceu. Então, quando a gente vê o arco, a visão que a gente tem do Senhor é da sua justiça, da sua santidade, é da sua soberania, mas é da sua misericórdia também, é da sua graça, é da sua justiça, é da sua lealdade. Ele é um Deus que faz promessa e cumpre as promessas. É isso que João está dizendo aqui, que ele está vendo. Amém? E ao redor do trono, aqui, não, próximo. E aí tem o desenhozinho, estão vendo o desenhozinho ali? Esse é um desenho que às vezes você vê na internet, e aí você já começa a entender. Eu estou mostrando ali o quê? O que você está vendo ali? A luz brilhante, como se fosse o diamante, né, o jaspe, o sardônio vermelho, e em volta o arco-íris verde, ok? E é isso que ele está vendo, esse é o trono que ele está vendo, ok? Então agora nós vamos para os 24 anciões. Muita gente, como eu já falei, o interesse que tem no Apocalipse não é no noivo, é nos anciões, né?
Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciões vestidos de branco, cujas cabeças estão coroas de ouro. E aí agora eu já aumentei o desenho. Está vendo que eu aumentei o desenho ali? Embaixo do trono estão os 7 olhos, as 7 chamas de fogo, mas aí eu, no próximo descrição, você já sabe que está ali, eu não consegui arrancar ele desse desenho. Então, já estão vendo ali os anciões, ok? Que parada é essa de ancião, Jesus? A verdade é, eu li um montão de livros, gente. Ninguém sabe. A Bíblia não contou, João não contou, ninguém contou, João viu 24 anciões. A Bíblia vai descrever os anciões, vai descrever o cântico dos anciões, mas ninguém pode bater o martelo que são os 12 patriarcas e os 12 apóstolos, porque João é o quê? João não é um apóstolo? Ele estava ali? Não estava. Eu tinha que ter pelo menos 23. João, essa cadeira vazia é sua. Quando você morrer, você vai... Mas assim, não dá. Pode ser consortes ou representantes dos patriarcas. Pode ser uma passagem que fala dos 24 ofícios sacerdotais que está lá em Crônicas. Então, nós não sabemos direito. E dentre todas as possibilidades, olhando tudo, eu vou ficar com uma e eu vou compartilhar com os irmãos. E não veio. Eu vou dizer para vocês. O que a gente sabe a respeito dos 24 anciões? O que a Bíblia nos diz a respeito dos 24 anciões? Amém? Vou dizer para vocês. Eles estão sentados ao redor do trono, vestidos com túnicas brancas, e levam coroas. Inclusive, quando os 144.000 estão diante do trono cantando um novo cântico, os 24 anciões estão lá no trono. Rendem homenagem com suas coroas, colocando-as diante do trono. Então, quando os seres viventes cantarem, eles vão render homenagem. Adoram e louvam continuamente, assim como os seres viventes. Versículo 5, capítulo 5, 11, 14, 7, 11, 11, 16, 14, 3, 19, 4. Os 24 anciãos, eles adoram e louvam continuamente. Ok? Continuar. Trazem a Deus as orações dos santos em taças de ouro. 5, 6. Quem leva as orações dos santos em taças de ouro para Deus são os 24 anciões. Um deles consola João quando esse se sente triste. Em 5:5 João fica triste, um dos 24 anciões chega e consola João. Um deles age como intérprete de uma das visões, explicando quem são os santos vitoriosos. Em 7:13, João, quem são esses? Eu não sei quem são esses. Um dos 24 anciões explica para João quem são esses. Em 11:18, dão graças a Deus por recompensar os santos. E no capítulo 11, versículo 18, eles glorificam e agradecem a Deus porque Deus está recompensando os santos. 11, a gente está chegando nas trombetas, ok? Olhando tudo isso, eu fico com Dino, Osborne e vários outros chegam às mesmas conclusões. Os 24 anciãos são uma classe de seres celestiais de posição de governança que rodeiam um trono e lideram um louvor celestial, mostrando assim uma função sacerdotal. Eles não são anjos, não são arcanjos, não são serafins, não são querubins, eles são os 24 anciões, eles têm coroas, eles são tronos que estão ao redor do trono, e é só isso que a Bíblia nos descreve a respeito deles. Assim como os 4 seres viventes. O que são os 4 seres viventes? São seres que vivem na sala do trono e que a gente, na aula que vem, vai ver que a gente sabe muito pouca coisa sobre eles, tá bem? Terminamos a aula por aqui. Alguma dúvida? O que são os 24 anciões? É isso aí, meu querido. Ser que habita a sala do trono do Senhor e que essa é a visão que João teve. Quando a porta do trono se abriu, João viu. João não disse quem é, o Senhor não disse. Qualquer afirmação que a gente faça de bater martelo, ela é, de algum modo, leviana, porque a gente não tem como dizer. Então, o que eu posso dizer para vocês que me deixa mais confortável é essa posição. Eles são seres celestiais
que habitam na sala do trono continuamente, dia e noite, adoram o Senhor. Amém? Alguma dúvida? Então, meus irmãos, terminamos a aula de hoje. Eu acho que se a gente pensasse assim, de tudo que a gente viu na aula de hoje, o que a gente é guardar essa sequência. É importante que a gente conheça o noivo. É importante que a gente se entenda como noivo e aquilo que o noivo quer da noiva. É importante que a gente seja pelo noivo levado à intimidade. Olha só, é isso que a gente está sendo levado. João está sendo levado para o quê? Para a intimidade. O que o cordeiro quer é levar a sua noiva para onde? Para a intimidade. O que o Senhor fala lá em Mateus, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço, eu não tenho intimidade com vocês. Essa é a sequência. E tudo que nós vamos ver depois daqui é o Senhor cumprindo a sua promessa. Ele prometeu, ele jurou e não se arrependerá. Colocará todos os inimigos aos pés de Cristo e graças a Deus nós já estamos lá e fomos atraídos pelo seu amor. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê um dia abençoado, uma noite abençoada, uma semana abençoada em nome de Jesus. Pastor? Hoje eu consegui terminar até as 9, viu? Estou abençoando. Tem mais versículo aqui. Glória a Deus, queridos. Realmente essa é uma visão tremenda que nós precisamos ter. E porque parece que a partir de agora tudo na terra vai perdendo o rumo, a direção, as coisas vão acontecendo, as pragas, mas o nosso Deus continua assentado no trono, e Ele reina, e o seu reino será estabelecido sobre todas as coisas. Isso é muito tremendo, né? Então, fantástico essa colocação, porque do Salmo 110, e na verdade o Salmo 2 também fala um pouquinho sobre isso, né? Os reis da terra resolvem querer se rebelar contra o domínio de Deus, e é por isso que começam todas as coisas, né? Porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e a caçoar deles. Eles acham que vão prevalecer e o Senhor ri. Coitados. Então, às vezes a gente olha e diz: nossa, esse é o homem mais poderoso do universo porque governa a América. O Senhor ri. E em sua ira os repreende, em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, e hoje te darei. Pede-me, e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Pertence a Ele, por direito, é a Jesus Cristo que pertence, e o Pai dará todas as coisas a Ele. Fiquem de pé, vamos orar. E aí tu as quebrarás com varas de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes e aceitem a advertência. Autoridades da terra, adorem o Senhor com temor e exultem com tremor. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta visão tão linda que o Senhor compartilhou com João e que hoje Paulo compartilhou conosco. A visão de alguém que não conseguimos nem mesmo descrever, mas que reina sobre todas as coisas. Toma, Senhor, o governo
o governo sobre o Brasil. Torna o governo sobre a América do Sul, América Latina, América Central, América do Norte, Europa, África, Ásia, Oceania. Porque todas as coisas foram criadas por ti e elas pertencem a ti. Os reis se rebelam, Satanás insufla a rebelião no coração deles. Mas convém que o Senhor reine, até que todos os teus inimigos sejam colocados aos pés daquele que está sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Que todas as coisas da nossa vida sejam colocadas sujeitas ao Senhor Jesus Cristo. Que nenhuma enfermidade, que nenhuma transgressão possa resistir à palavra e à autoridade do nome de Jesus. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Que o Senhor nos acompanhe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre. E é muito bom vermos que a tua palavra se cumprirá. Passam-se céus e terra, mas a tua palavra permanece para todo sempre. Obrigado pela vida do Paulo, obrigado pela vida do André, obrigado pelos teus servos, obrigado por cada um que se encontra aqui. Nós despedimos os nossos irmãos na paz do Senhor. Amém, Senhor, amém. Se você tem sua oferta, o seu dízimo, você pode consagrar ao Senhor, você que está em casa também, e que o Senhor possa te abençoar.